Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Arthur Capano, eu sou advogado e esse daqui é o podcast Arthur Capano Advogados. E hoje eu estou estou conhecendo a minha amiga Milka Freitas, ela é psicóloga e assistente técnica de psicologia. Milka, por gentileza, você pode se apresentar um pouco pra gente? Claro, primeiro quero agradecer. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Estou feliz com o convite que você me fez para a gente falar desse tema tão importante, que é Perfeito. processos de guarda, narcisismo. Mas me apresentando, então, como você mesmo falou, meu nome é Milka, eu sou psicóloga, eu me formei na USP de Ribeirão Preto em 2011 e faz 8 anos que eu estou trabalhando como assistente técnica. Perfeito. E quando você diz, só pra gente entender melhor, o que seria um assistente técnico? Assistente técnico é um profissional que pode ser o psicólogo ou o assistente social, pode ser um arquiteto, pode ser qualquer outro tipo de profissão que precisa atuar dentro do judiciário. Então, tem um processo judicial ocorrendo, no caso o meu é o processo de guarda, que é onde eu sou especialista na área da família, e aí você contrata esse assistente técnico, que é um psicólogo particular, para estar assessorando você durante o processo. Uhum. Que é diferente, por exemplo, do perito, que ele é nomeado pelo juiz ali do fórum, ou nomeado através do site do Tribunal de Justiça, então ele está inscrito lá, e ele vai ouvir todas as partes, vai fazer o que a gente chama de estudo psicossocial. O assistente técnico, ele vai estar acompanhando só aquela parte e defendendo um pouco também dos interesses dele de forma também imparcial. Entendi. E quando você falou, por exemplo, do estudo psicossocial, né, do laudo psicossocial, por que tem esse nome, psicossocial? Tem alguma diferença? É porque geralmente é feito pelo assistente social e o psicólogo. Hum, Então, o que acontece? O juiz ele pode nomear só o psicólogo ou só o assistente social, mas geralmente ele nomeia os dois, porque é interessante você ter um estudo que envolva tanto o psicológico daquela família quanto as questões sociais. E aí esses profissionais, em tese, trabalham juntos nessa avaliação. Mas tem algumas comarcas que, por alguns motivos, ou porque os profissionais não têm muita familiaridade com esse tipo de trabalho em equipe, né? Porque não deixa de ser em equipe, apesar uhum. de ser em dupla, ou porque não se dão bem um com o outro, ou porque preferem fazer dessa forma por conta das agendas. Às vezes o estudo psicossocial vem separado, vem o estudo psicológico e o estudo social. Mas ainda assim não deixa de ser um estudo psicossocial, porque é como se eles estivessem juntos, só que feitos de modo separado por cada profissional. Entendi. Ó, pessoal, a Milka tá entregando ouro aqui, mas antes da gente entrar mais profundamente nesse assunto, Milka, conta um pouquinho pra gente, por que você quis se formar em psicologia? Teve alguma coisa pessoal sua pra você ir pra essa área? Como é que foi? Nossa, faz tanto tempo. Quando eu estava prestando um monte de vestibular e tudo mais, eu fiquei em dúvida entre direito e letras. Uhum, Eram 2 profissões que eu estava cogitando essa possibilidade. Mas aí eu estava fazendo teatro na época, na escola, e eu tive que interpretar uma psicóloga, uma uhum. personagem psicóloga. E eu achei que encaixou tão bem o personagem em mim, e eu me senti tão à vontade de fazer aquela interpretação, que eu lembro que depois da apresentação eu fui na biblioteca e comprei não, né, era a biblioteca, então eu peguei um livro, aluguei lá, que era esse camalhaço aqui, de psicologia do comportamento, era alguma coisa assim, era estudado nos primeiros anos de faculdade, e eu nem estava na faculdade ainda. E eu lembro que eu consumi o livro, assim, Aham, sumi com ele, porque eu li tudo, 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 tudo. E foi aí que eu falei, não, é isso aqui que eu quero fazer. É aham, exatamente isso daqui. aham. E quando você entrou na faculdade, realmente era o que você estava pensando ou só foi com a prática Eu mesmo? sofri algumas decepções, Ah, né, a aham, gente achava que era de um jeito, então teve alguns momentos ali, principalmente no início da faculdade, onde algumas matérias eu achava bem chatas, que eu não via sentido, mas depois eu me apaixonei pela clínica. Então, a princípio, eu nunca pensei em trabalhar com a psicologia jurídica, nunca nem tinha ouvido falar o que era isso. uhum. Inclusive, nas faculdades não abordam muito esse tema até hoje. Caramba. Até hoje. Então, Uhum. tanto que tem muitos psicólogos que não sabem desse campo de trabalho. E é um trabalho muito bom, muito bem pago, valorizado, porque também tem pouca gente fazendo isso,
também tem que estudar bastante, né? Então é algo difícil de conquistar. Porém, muita gente nem sabe que existe, até mesmo os próprios profissionais. Uma particularidade sua é que você, além de ser assistente técnica, que já é algo raro, digamos assim, no mercado, e também que na própria faculdade isso não é muito estimulado, você também é especializada em casos que envolvam narcisistas, né? Ou seja, você Sim. reúne aí duas coisas bem diferentes, bem diferenciadas que você traz no seu conteúdo e na sua abordagem, né? O narcisismo, ele veio antes até mesmo, o estudo dele, para mim, veio Uhum. antes do que o estudo da psicologia jurídica. Muito, Nossa, que legal. muito antes. Foi quando eu comecei a atender meus pacientes, adultos, crianças, mas principalmente os adultos que vieram me trazer muitas falas referentes aos pais deles e como eles tratavam essa pessoa, tanto quando eles eram crianças, tanto quanto adultos. Uhum. E aí eu fui dar uma pesquisada, porque tinha muita coisa difícil ali e muita similaridade com algumas coisas da minha vida também. Uhum. E a partir disso, porque a psicologia também na faculdade nunca, narcisismo, na época eu acho que nem estava incluído no DSM, que é o Manual de Transtornos Mentais, que era o DSM-4, hoje é o 5. Então nunca tinha, assim, o máximo que eu tinha ouvido falar era que narcisismo era alguém que se achava, Uhum. alguém convencido. Para mim eu tinha essa ideia geral. E aí foi quando eu comecei a estudar. Então foi bem anos antes de conhecer a psicologia jurídica, eu já estava estudando o narcisismo e maratonando todos os vídeos, lendo os artigos, lendo livros sobre isso, mas para entender, para ajudar os meus clientes. Não é possível. No começo, no início, era para ajudar os meus pacientes a lidarem com situações onde eles foram vítimas de narcisismo. Uhum. Depois começou a aparecer na minha clínica também pessoas que se encaixavam nesse transtorno ou em traços desse transtorno. E aí eu também comecei a entender um pouquinho como que funcionava não só a vítima de alguém que passa por essa situação, como a pessoa também que possui esse transtorno. Então eu comecei a entender um pouco como ela funciona e como que é o pensamento dela diante dos diversos estímulos da vida. Uhum. Que interessante, você, então assim, no seu entender, você clinicou para clientes seus que talvez tivessem o TPN. Exatamente. E eles não sabiam que eles mesmos tinham. Não, não. E acho que não sabem até hoje, porque na época a minha formação sempre foi psicanalítica. Uhum. E lá a gente não traz um diagnóstico, como, por exemplo, a gente traz em outras abordagens, terapia cognitivo-comportamental, ou mesmo a psiquiatria, né, que traz ali um diagnóstico. Na psicanálise a gente não faz isso. Uhum. Então, eu não informei nada a eles, mas o tratamento era direcionado para eles nesse sentido, para tratar o transtorno de personalidade, embora não exista, existe uma polêmica na literatura, mas não existe uma cura definitiva, né? Personalidade é algo que acompanha você para o resto da vida. O que tem é um tratamento para diminuir os Uhum. comportamentos de risco, os comportamentos que trazem prejuízo na área social, na área familiar. Na época você já se utilizava dessas técnicas para diminuir, digamos assim, atenuar, mitigar os comportamentos deles ou não? Eram técnicas não específicas para quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Eram técnicas da psicanálise que, de alguma forma, ajudava. Porque a escuta dentro da área psicanalítica ela é muito profunda. Então, eu escutava eles e questionava algumas coisas. E também tem uma questão dentro da psicologia, em geral, falando aqui também da psicanálise, que é a transferência. Então, eles transferiam muito daqueles sentimentos de raiva que eles têm com muita recorrência, de tédio que eles têm com muita recorrência, é por isso que às vezes eles querem cutucar o outro, Uhum. querem arrumar uma briga. Isso vinha para transferência dentro do consultório. Então, eu tinha que lidar com isso, e isso por si só já é terapêutico. Essa transferência que o paciente projeta ali em você e a maneira como você vai intervir, como que você vai lidar com isso, já traz algum benefício para ele. Entendi. Eu, assim, particularmente, eu sou fã, né, de tratamentos terapêuticos, psicológicos, e eu já fiz tanto a TCC como também a psicanálise, Ah, né? é? Que legal. O E que você achou? Então, eu achei que a psicanálise, pelo menos no meu entender, é superior
no sentido, vamos dizer assim, ela é mais eficaz, ou pelo menos foi mais eficaz comigo, em identificar o que eu tinha ou o que eu não tinha. Uma questão, assim, ruim da psicanálise é que ela demora demais, né? Então, assim, eu super entendo isso, porque o psicanalista ele precisa de muito material, ele precisa fazer as interpretações até simbólicas de tudo que você traz ali para ele. Sim. Porém, eu vejo que, na atualidade, a psicanálise, ela acaba sendo até... Ela é, digamos assim, as pessoas preferem a TCC, no geral, porque é, entre aspas, mais rápida, mas no meu entender, o TCC também, a TCC, ela, digamos assim, ela, às vezes ela se vicia em precisar rotular. Sim. E não sei se você acredita nisso também ou não. Sim, tem muita gente que fala isso, inclusive, mas eu também passei por essa experiência. Eu fiz 15 anos de análise e Caraca. agora eu faço terapia ABA, que vem ali do esquema de terapias cognitivas comportamentais. Foi após a descoberta do meu diagnóstico de autismo que eu mudei a terapia. Mas eu vejo benefícios nos dois. É que depende também muito do profissional que está atendendo. Uhum. Pode ter um profissional excelente em um e não tão excelente no outro, então fica difícil de comparar. Mas também tem pessoas que se identificam mais com uma abordagem, tem pessoas que se identificam mais com outra. Uhum. E é assim, é a complexidade do ser humano. A gente tem que ir com quem a gente confia, quem a gente vê que tá dando certo, que tá dando resultado. Uma coisa engraçada que eu, abrindo aqui uma anedota, assim, né, que eu vi esses dias é que se o seu terapeuta, ele não é mais inteligente do que você, não funciona a terapia. O que você acha disso? Olha, eu não acho que tem a ver com inteligência, mas com a capacidade de ouvir o outro e se despir de julgamentos. Tá. E pode ser que a inteligência interfira nisso, no sentido de eu vou estudar mais, eu vou ler e eu vou adquirir conhecimento para chegar nesse ponto, mas pode ser que alguém muito inteligente leia todos os livros que existem no mundo e ainda assim não consegue ter essa disposição empática, essa disposição de estar ouvindo verdadeiramente o outro, que aliás é algo bem raro na nossa sociedade atualmente. Eu, de certa forma, o psicólogo, o psicanalista, o terapeuta, ele precisa, de certa forma, uma humildade e talvez ele vai passar essa humildade para quem tá falando, porque às vezes quem tá falando não tem, como você falou, pode ser muito inteligente, mas às vezes ele não tem uma característica de ter empatia ou simpatia pelos outros, né? Exato, e nem de ter paciência. Eu falo que o psicólogo ele é mais paciente que o paciente, porque ele tem que ter paciência com o tempo do outro. E às vezes o tempo do outro não é o mesmo que o seu. O ritmo é diferente, o ritmo do mundo também é diferente. E quando você se mostra paciente, resiliente, isso já é um exemplo para o outro. Que ao não se sentir julgado e ao sentir que tem um espaço ali para expor aquilo de mais difícil, de ruim, de vergonhoso, que você não falaria para ninguém, é magnífico. Eu falo que essa profissão é linda quando bem colocada ali pelo profissional. Uma coisa que eu sempre penso quando eu penso em psicologia, em terapia, eu penso naquele filme A Espera de um Milagre. Não sei, você já assistiu esse filme? Já. Então, naquele filme tem um personagem que é aquele prisioneiro, o John Coffey. Sim. E o que ele faz naquele filme, eu vejo que é o que, de certa forma, um psicólogo faz nas sessões, que, pra quem não lembra, basicamente ele encostava nas pessoas, ou ele tinha o poder de absorver as energias ruins do ambiente. Sim. E aí depois ele cuspia tudo, saiu uma grande coisa preta da boca dele. Eram umas moscas, né? Que saíam voando. Era sujeira. Disso, era sujeira. E eu sinto que eu, apesar de advogado e não psicólogo, muitas vezes quando eu fico o dia inteiro em consultas, em atendimentos com as pessoas, eu sinto que, de certa forma, ainda que eu não esteja fazendo terapia, o que a pessoa conta pra mim, ela transfere pra mim, ela passa pra mim o que ela tá passando e, de certa forma, ela sai um pouco mais feliz ou aliviada e tal. Por outro lado, eu como servir de instrumento para, não vou dizer a cura da pessoa, mas um instrumento de alívio da pessoa, ainda que paliativo, eu sinto que às vezes isso me cansa, mas é natural porque eu servi de instrumento para a pessoa. Aí eu fico pensando, cara, e um psicólogo que tem a agenda cheia, como é que fica essa pessoa?
Então, é que o advogado eu acho mais difícil, sabia? É. Porque o advogado ele tem que dar conta de uma série de questões processuais, burocráticas, a escrita e ainda ouvir o seu cliente. Uhum. E tem muitos clientes que fazem um advogado de psicólogo, que Tem. não aceitam ir no psicólogo de forma alguma. Eu, psicólogo, imagina. Mas vai lá no advogado e fala, e chora, e liga, e pensa nele, doutor, e tudo É isso aí. mais, né? Então eu acho que é mais pesado ainda. É por isso que é importante quem é advogado, advogada, fazer uma terapia também para suportar e também saber os seus limites e colocar esses limites para o cliente e Uhum. mostrar para ele, ó, até aqui eu consigo te ajudar. Daqui para frente, você vai precisar de um profissional da área de saúde mental. Porque se eu continuar fazendo esse papel aqui com você, pode ser que eu te prejudique, porque eu não sou dessa área. Eu Uhum. posso te ouvir e tudo mais, mas tem algumas coisas que estão além da minha capacidade, que não é ideal eu fazer isso. E fazendo isso de forma respeitosa, geralmente eles entendem. Sim. É, eu vejo também que no advogado especificamente tem uma expectativa de que você vai resolver. Uhum, Então, assim, a partir do momento que eu falo, olha, eu não sei se eu vou conseguir resolver, ou talvez eu consiga, ou mesmo quando eu falo, olha, no seu caso não tem o que fazer, uhum. desse jeito que você quer. E eu vejo que no psicólogo, pelo menos vocês não têm essa responsabilidade de, pô, eu vou. Não é que o advogado tem, a gente também não tem garantia nenhuma, a gente não pode prometer resultado. Mas muitas vezes o cliente chega já querendo, pô, eu quero resolver isso. Aí se você fala que não, ele tem essa decepção. Pelo menos no psicólogo é um tratamento mais longo e meio que ele não vem com essa expectativa. Muitos até vêm contrariados, né? De certa forma também. É que, na verdade, a demanda para o advogado ela é um pouco mais concreta do que para o psicólogo. Então, eu quero a guarda dessa criança, eu quero que a É. visita seja assim, falando aqui da minha área, que é a da família, nossa, né? Mas para o psicólogo também tem essa demanda. Então, eu quero melhorar, eu quero voltar a dormir, eu quero que a minha esposa volte comigo. Às vezes, demandas fantasiosas, que não tem como o psicólogo fazer. Eu acho que a diferença entre o psicólogo e o advogado é que o psicólogo já está mais acostumado com essas demandas, no sentido de poder trabalhar elas no processo terapêutico. Uhum. Já o advogado não tem muito como trabalhar em um processo terapêutico, porque ele não está fazendo essa função. E ele vai ter que, de alguma maneira, colocar aqueles limites e ser sincero com o cliente, o que não é muito fácil de fazer, principalmente com alguns que são Sim. bastante teimosos, né? Sim. Então, é chegar para ele e dizer: olha, suas chances são essas, a gente está fazendo de tudo, a gente está fazendo o melhor que a gente pode, mas não cabe só a mim. Uhum. Coisas também que psicólogo também fala para o cliente. Mas ele está, ao mesmo tempo que ele fala isso, ele está trabalhando essa demanda na direção do tratamento dele. Uhum. Uma coisa muito legal que você falou foi que o advogado deveria fazer terapia, deveria se consultar com alguém. Só que o que eu vejo, impressionantemente, não sei nem sei se existe essa palavra aqui, mas acho que sim. A maioria dos advogados que eu conheço não faz terapia. E mesmo os que não estão envolvidos na área da família, que costuma ter muitos problemas Uhum, psicológicos, eles não fazem e eles não sentem nenhum pudor de dizer que não fazem. Eu não sei o uhum. porquê acontece isso na minha profissão, não sei se é... Acredito que o advogado, ele acaba sendo muito... Às vezes ele acaba sendo... Ele tem que ser muito autoconfiante ou às vezes muito materialista, ele fala assim, é isso e acabou, ponto. Não tem desenvolvimento de outras coisas. Eu acho que quando o advogado ele faz terapia, quando ele está num processo psicológico de autoconhecimento, ele também traz isso pro próprio atendimento. Por exemplo, quando eu Sim, comecei a fazer psicanálise, um dos meus intuitos e objetivos era justamente eu poder aumentar a qualidade do meu atendimento. Aí só que aí veio um monte de descobertas, tal, para mim mesmo, que acabaram fugindo muito desse meu intuito de melhorar o atendimento. E nas últimas sessões de terapia que eu fiz, minha terapeuta, a Solange, ela falava assim, Arthur, por que você tá fazendo terapia comigo? Ela falava uhum, assim, eu falava, olha, Solange, vou ser bem sincero pra você, é porque eu quero como uma garantia de não ficar louco. aham. Ponto. E se É você for sua olhar, saúde mental, minha você tem saúde mental. uhum, E o advogado, ele tem. Ele está entre uma das profissões que mais sofre de depressão e problemas psicológicos, porque, pô, é uma pressão absurda o dia inteiro. Então, assim, uhum. essa sua percepção é totalmente verdadeira, assim. Acredito que você já
percebeu isso? Porque também você já tá trabalhando bastante com advogados, essa área, você já tá... Sim. Como que você tá, assim? Eu percebo aqueles advogados que estão no processo terapêutico, ou já passaram por algum, daqueles que não estão. E como que eu percebo isso? Quando eu sou contratada como assistente técnica pelo cliente e não pelo advogado, no sentido assim, não foi uma indicação do advogado, Uhum. acontece, às vezes, do cliente fazer uma triangulação. O que que é isso? Ele vai lá e fala uma coisa para o advogado, depois ele vai lá e fala uma coisa para mim, e às vezes ele fala mal do advogado. Uhum. Então ele fala assim: ah, você viu o que ele falou? Não concordo. E aí, o advogado ele tem que entender que isso acontece. Quando ele está no processo terapêutico, parece que ele tem mais recursos de poder lidar com isso. Concordo. Porque eu vou lá falar para o advogado: ó, a gente precisa fazer uma reunião nós três e tirar essas dúvidas juntos, porque senão vai ficar esse diz que me disse, não vai ser legal, eu não estou na mesma profissão que você. Né? A gente está trabalhando juntos em equipe, mas cada um com a sua função. Uhum. E a maioria que faz terapia aceita. Vem, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Alguns ficam um pouco estressados com isso, não aceitam a situação. Aí eu já vejo, nossa, tá precisando de terapia. É porque acaba prejudicando ele no próprio trabalho, né? Exatamente. O Exato. cliente que ele vem da área da família, ele espera essa abordagem, ele espera que o advogado saiba entender e, às vezes, validar os sentimentos dele, mas desde que essa validação tenha substrato lógico. Não seria uma Uhum. validação, e só porque ele quer e ele vai me pagar, eu vou fazer o que ele tá pedindo, né? Exato, isso também é super importante, porque tem muitos advogados também que acabam fazendo tudo o que o cliente pede. Então, o cliente pediu isso, só que o advogado é quem é o profissional ali, quem consegue olhar mais para frente, a longo prazo, ele consegue olhar lá no futuro, porque ele tem experiência com isso, o cliente não. Então, ele consegue orientar, ó, por esse caminho aqui, não vai ser legal, você vai se prejudicar, vai ser pior para você. Só que se ele faz tudo o que o cliente quer e não orienta, por medo de como que o cliente vai responder, é um problema também, porque lá na frente o cliente vai se prejudicar e vai falar que o advogado não orientou. É melhor nem prometer o que você não pode cumprir, né? E eu vejo, infelizmente, alguns colegas de profissão tendendo a querer fazer isso. E, Milka, você falou então que a sua base, digamos assim, o seu background veio justamente da terapia clínica. Você começou assim depois que você saiu da faculdade? Isso, aí eu comecei a clínica e comecei paralelamente a prestar concursos, porque eu não tinha uma estrutura para manter uma clínica. E eu queria muito sair da casa dos meus pais, já estava na hora. E eu precisava sair de uma forma que eu não voltasse mais. E que eu não precisasse da ajuda deles, ajuda financeira. Porque tem algumas pessoas que têm a oportunidade de sair da casa dos pais e ainda receber a ajuda financeira. Sim. E é legal isso, né? Os pais continuam ajudando por um tempo, até a pessoa conseguir pagar o aluguel sozinha, pagar todas as contas sozinha. Mas eu queria sair completamente. E aí eu comecei a prestar concurso, porque eu sabia que o concurso me daria estabilidade. Então, eu prestei vários concursos em várias cidades. E, surpreendentemente, eu falo surpreendentemente, porque eu ia muito mal em provas de múltipla escolha. Eu sempre fui bem em provas escritas, em provas abertas, porque eu escrevo bem. Mas em múltipla escolha, eu não sei o que acontece, eu ia lá fazer a questão e me confundia toda. Eu sempre caía nas pegadinhas das questões. Mas aí eu queria tanto aquilo, e parece que a mente parece não, né? A mente tem um poder tão grande no nosso desempenho, na maneira como a gente se olha, na maneira como a gente busca os nossos desejos, que eu acabei sendo convocada para 7 concursos. Caramba! De ampla concorrência. Então eu fui para Indaiatuba primeiro, na Secretaria da Saúde eu trabalhei no NASF, que é o núcleo que a gente atende ali a saúde da família, né? O programa da saúde da família, então a gente trabalha com profissionais, também tinha os pacientes, e aí eu obtive ali uma experiência muito boa na área social já, porque eram pacientes com uma condição financeira muito ruim, social muito complicada, com violação de direitos muito intensos, e foi muito difícil no começo, porque eu vivia numa bolha, então sempre estudei escolas boas, né? A cultura que eu tinha não me permitia ver o sofrimento humano nessas condições de precariedade,
precariedade de higiene, de inteligência mesmo, de nutrição. Eu nunca tinha entrado em contato com esse tipo de sofrimento humano. E a partir do momento que eu entrei, eu fiquei louquinha, assim. No começo foi horrível. Foi horrível porque eu tenho um senso de empatia muito grande. Eu sofro com isso. E eu posso trabalhar com isso por muito tempo, ainda assim eu me impacto, porque eu vejo que alguns profissionais acabam criando uma casca. Eu sempre estou impactada, sempre estou cansada diante de uma situação assim, e eu sempre quero resolver, mas tem coisas que não está na nossa alçada. E aí eu trabalhei por um tempo ali, depois eu fui trabalhar na UNAERP, que é uma faculdade que tem em Ribeirão Preto, que é a minha cidade, que eu sou de lá. Vim hoje pra cá, só pro podcast, doutor Arthur. Olha só que coisa, hein? A Milka, inclusive, o dono do Airbnb não te liberou antes, né? E aí você teve que trazer seus cachorrinhos pra cá. Tá meus cachorrinhos Foi viajar, lá. Mas tá bom, a gente sempre dá um jeito, né? A vida é assim mesmo. E aí eu fui trabalhar para essa faculdade, que eu fui convidada para trabalhar no escritório de assistência jurídica dessa faculdade, que tinha um convênio com a Defensoria Pública. E foi aí que eu entrei no universo da psicologia jurídica. Então eu deixei um concurso, larguei um concurso mesmo, que era bem remunerado, que era de ampla concorrência, para ganhar menos, inclusive. Eu fui para Ribeirão, mas porque alguma coisa me chamou ali para aquela profissão. E eu gostei bastante. O concurso que você entrou, qual que era o cargo específico? O cargo era de psicóloga dentro da área da Secretaria da Saúde. Tá, aí na área da Secretaria da Saúde você você trabalhou ali em loco, em hospitais municipais, foi isso ou não? A gente trabalhou ali, na verdade, fazendo algumas visitas domiciliares. Então, a gente ia atender situações, muitas vezes grave, que estava ocorrendo ali, na maioria das vezes situações até sociais. E, ao mesmo tempo, a gente fazia um matriciamento das equipes de saúde da família, que são os agentes comunitários, os médicos, enfermeiros, terapeutas ocupacionais. Então, tinha todos os profissionais ali e a gente fazia esse matriciamento. A gente trazia informações da secretaria para eles, a gente tentava colocar tudo em pratos limpos, tudo que a gente precisava dar de informação e ajuda e apoio, que é o NASF, onde eu trabalhava. Então, eu não tive... Nessa época, nem sabia direito o que era psicologia jurídica. Eu sabia que existia a psicologia jurídica, que eram os peritos do fórum. E só sabia disso, que tem os peritos que trabalham no fórum e não tinha o menor interesse em trabalhar com isso. Quando você diz matriciamento, é você organizar as informações, é isso? É um conceito um pouco mais complexo que esse. Tá. Porque você vai trazer, organizar no sentido de matriciar mesmo, né? Então, você vai trazer essas informações e tentar fazer com que todos estejam alinhados dentro daquela cidade. Indaiatuba era pequeno, menor do que Ribeirão, por exemplo. Então, todas as unidades de saúde da família estejam alinhadas com os protocolos, os encaminhamentos, os serviços que estão colocados ali. Então, eu tive uma visão geral ali de como que funcionava um município, quais que eram os trabalhos feitos, as secretarias, tem o CREAS, quais que são as instituições. Eu tive todo esse conhecimento, foi bem útil para mim. Quando você estava lá, de certa forma, você acha que você teve contato com a miséria? Dá para usar essa palavra? A miséria. E uma coisa que uma experiência parecida que eu tive com a sua na minha trajetória foi que eu era voluntário numa ONG, né? Hoje chamada de OSC, né? Organização do... OSC. OSC do Terceiro Setor e Organização da Sociedade Civil, né? OSC. E lá eu tive também o contato com a miséria, eu vi pessoas, né? Eu ia fazer construção de casas precárias, provisórias, em comunidades, em favelas, e lá eu tive a oportunidade de ver pessoas que moravam, assim, do lado de um esgoto a céu aberto. Eu vi estourar um cano lá e realmente sair muito, muito esgoto, né? Fezes, urina, tal, água poluída. Coisas assim, lixão a céu aberto, casas de barraco, com goteiras, e eu, nessa época, eu acho que eu não tive a maturidade suficiente. E eu acho que eu tive o que você falou, talvez uma sensação de... Impotência. Não, eu acho que eu, como posso dizer, eu vi, senti e me criei uma casca. Eu falei você assim, conseguiu fazer isso. Eu fiz isso, tipo assim, eu não quis entrar, porque eu sabia que se eu entrasse e ficasse pensando e tal,
eu ia ficar muito mal. Mas aí o que eu fiz? Eu desenvolvi a casca, continuei lá, só Aham. que digamos, eu acho que eu tinha medo de me envolver emocionalmente. Então, eu falava assim, materialmente eu vou prestar o meu serviço pra ficar, digamos assim, de bem com a minha mente. Eu acho que tudo certo, porque eu mesmo reconheci que eu não tinha a maturidade suficiente pra entrar naquilo. Sim. Mas pelo menos eu continuei lá prestando trabalho e tal. Claro que eu não consegui abrir mais essa oportunidade que a vida me deu, né? De Uhum. enxergar a miséria e tal, a pobreza. E hoje, claro, eu consigo entender melhor. E duas coisas que eu percebi que sempre está com as pessoas que estão em situação de miserabilidade são sempre duas coisas que estão muito entrelaçadas. A falta de dinheiro, obviamente, e, consequentemente, ou talvez faz o outro, problemas psicológicos. A pessoa que ela tá na situação de pobreza, necessariamente ela tem problemas psicológicos. Acho que você, de certa forma, também conseguiu perceber isso e talvez te afetou ainda mais por causa disso, né? E tem uma carência, mas o que você falou foi interessante, que você criou essa casca. Porque do jeito que eu tinha falado, podia dar a entender que o fato de eu não criar a casca é bom. Tudo tem seu lado bom Uhum. ou ruim. Eu considero que criar a casca é super importante para você poder fazer um trabalho, para você separar, olha, o que eu posso fazer é até aqui. A casca é isso, né? E eu vou embora e não vou ficar sofrendo por aquilo que eu vi. Eu vou almoçar, vou comer, vou fazer as minhas coisas. Então não acho que foi errado você ter criado essa casca, foi importante. Eu que tenho essa dificuldade. De certa forma, se você não cria casca, você se deixa afetar muito e isso pode ser ruim, assim como criar uma Exatamente. casca muito grossa, né? Sim. E aí, enfim, você saiu de lá porque você acredita que não A aguentou. casca grossa é ser insensível, que também eu acho que não é legal, né, você chegar nesse ponto Sim. da insensibilidade, que conversa muito ali com o transtorno de personalidade Com narcisista. certeza, que é, digamos, talvez a casca mais grossa e que não se importa com os outros que existe, né? Talvez é justamente esse o fundamento do próprio TPN, que a gente vai se aprofundar Uhum. mais aí adiante, mas aí você falou, bom, não é pra mim, aí você foi lá na faculdade, na UNAERP, e você começou a ali trabalhar com o pessoal da assistência jurídica, que às vezes tem um advogado da OAB municipal ali e uns estagiários, como é que é? É isso mesmo. Na verdade, eu estava lá em Dayatuba falando, não é para mim, mas também sem saber o que fazer. Estava prestando outros concursos e tal. E foi até interessante, porque eu recebi uma ligação lá de. Eu conto essa história porque eu acho muito interessante. Eu recebi uma ligação de Ribeirão, de uma pessoa desconhecida. Eu lembro que ela ligou umas 2 vezes. Eu estava tomando banho e falei: Ó, deve ser algum curso, porque era número desconhecido. Hoje em dia ninguém atende mais número desconhecido, Uhum. né? Falei: Ah, não vou atender, porque deve ser alguém me vendendo alguma coisa. Não vou. Na terceira ligação, falei: Ah, eu vou atender sim. Aí atendi, ela falou: Oi, tudo bem? Aqui é não sei o que lá da Naerp. Aí eu já pensei: Nossa. Tá me vendendo curso. Falei que era curso, queria me vender alguma coisa. Falei, a gente tá te convidando para fazer uma entrevista aqui de emprego. Só que eu não me candidatei a nada. Eu não, até hoje não sei quem é que me indicou. Eu falei, mas como que você conseguiu meu telefone? Que era até outro do DDD. Ah, a gente, foi uma indicação anônima, falou assim para mim. Falei, tá bom, né? Só que a entrevista é amanhã. Você tem que vir aqui correndo. Eu peguei tudo que eu tinha. Eu lembro que eu liguei para minha chefe, falei, posso faltar amanhã, depois eu pago as horas? Pode. Fui para Ribeirão, assim, mais de 3 horas, né? Dirigindo, nem gosto tanto de dirigir. Fui, fiz a entrevista, achei que tinha ido muito mal. E não era só eu que estava na entrevista, um monte de gente. Falei, ai, fui muito mal, fui péssima, não passei. Passou 2 semanas, ninguém me ligou. Eu falei, realmente, né? Ainda bem que eu não passei, ainda falava assim, ainda bem, ganhava pouco, porque ganhava menos do que eu estava trabalhando lá. Depois de 2 semanas, eles me ligaram, falaram, você foi selecionada, e a única selecionada mesmo. E eu falei, nossa, que interessante, acho que eu quero sim. Mudou de ideia já. Mudei de ideia, peguei tudo e fui trabalhar com psicologia jurídica, que são os profissionais ali do direito e estagiários da faculdade, da UNAERP, que estão ali fazendo os últimos anos e aprendendo junto com esses profissionais. E eu trabalhava junto com assistente social, e foi quando eu tive acesso
a processos. Até então, também não sabia o que era assistente técnico. Uhum. Fui lá trabalhar mais para dar um apoio para as famílias que estavam disputando guardas. Uhum. Essa foi a demanda. E também fazer supervisão dos estagiários de psicologia. Uhum. Eu nunca tinha dado supervisão na minha vida, assim, fiquei super nervosa, mas consegui, fui, falei, vai lá, vai dar certo, né? Aí eu comecei a dar supervisões e, ao mesmo tempo, dar esse apoio para essas famílias. E aí foi quando eu me apaixonei por ler processo. Uhum. Porque toda vez que eu ia atender a família, eu falava assim, quer saber? Eu vou ler o processo antes para entender, para já agilizar o atendimento. Sim. Porque tinha coisas também que a família não entendia do que estava acontecendo. Os profissionais de direito falavam assim, ajuda essa família a entender, a gente está com dificuldade na comunicação com essa família. Porque muitas vezes eram famílias vulneráveis, que não tinham condição de pagar, até por isso que estavam indo pela defensoria, que faz esse convênio por não ter o espaço lá, né, para atender todo mundo. Uhum. E aí as pessoas iam e eu li o processo e eu comecei a observar um padrão nesses processos. Então, eu comecei a ler os processos de cabo a rabo. Eu comecei a ter prazer, sentir prazer em ler processos. Uhum. Eu sempre gostei de ler livros, literatura. E os processos me pareciam histórias de livros, histórias de novelas, me pareciam isso na hora Você que eu pegou de estava papel lendo. ainda? De Que é um papel. livrinho, né? Na verdade. Era Aham. tudo de papel. E eu pegava e ficava lendo aquilo. Tinha dias que não tinha muito o que fazer lá, eu ficava lendo processo. Até que eu vi um processo que o pai estava desfavorável para ele. E ele estava disputando a guarda e, na verdade, era uma questão de convivência ali com a criança, com a mãe. E tava desfavorável a ele, e eu tava lendo, aquilo tava ficando interessante, a mãe tava meio que ganhando o processo até então, ganhando no sentido assim, tava tudo sendo favorável a ela, o Ministério Público, a Defensoria não, né, os promotores, os juízes, até então, as sentenças estavam favoráveis a ela. E aí eu vi que o advogado adicionou numa peça dele um e-mail desse cliente, que eu não sei se foi esse cliente mesmo que escreveu ou não, mas o e-mail estava sensacional. Era um e-mail falando do como ele se sentia diante da situação de quando a mãe não permitia que a filha dele fosse em visita. Uhum. Então, ele contava, assim, umas palavras que na hora me tocou. E não foi só a mim, foi ao juiz também e foi também o promotor, que a partir de então passou a ser favorável a ele depois desse e-mail. Uhum. E aí eu pensei assim, gente, as palavras tocam, as palavras conversam com o ser humano que está ali lendo, Sim. né? A gente tenta ser objetivo, racional, os juízes, os promotores, vamos olhar as provas aqui e tudo mais. Mas nesse caso, as palavras foi o que mudou tudo. Palavras que impactam. E foi quando eu comecei a entender o trabalho jurídico do assistente técnico, a importância, por exemplo, de um trabalho, de um documento psicológico, de ser muito bem elaborado e de não ter só palavras técnicas ali, que são frias, querendo ou não, né? Científicas, vazias, às vezes até de sentimentos, mas de ter algo um pouco literário, um pouco mais com substância ali, para que as decisões sejam efetivas. Uhum. Nesse caso que você viu, então, a parte que você estava atendendo perdeu. Sim, Porque o advogado conseguiu juntar o e-mail e foi extremamente foi. compreensivo, o juiz comprou Isso. essa ideia. E não era nenhum documento psicológico, hein? Então não tinha como Aham. comprovar que o pai estava sentindo aquilo mesmo. Uhum. Mas ainda assim, foi uma coisa pequena, né? Um e-mail. Foi o que fez a diferença naquele processo. Uma coisa que eu considero um diferencial do meu trabalho é justamente a gente constrói as petições não somente pedindo a parte jurídica ou colocando os artigos e jurisprudências, a gente consegue construir a narrativa E a psicológica narrativa. da pessoa e encaixar em que isso afeta, por exemplo, a criança ou em que isso afeta o cônjuge. E eu acredito que esse tipo de petição que eu e o meu escritório, as advogadas do meu escritório, a gente faz, acaba aumentando a probabilidade de sucesso nos processos. Ainda que nem sempre dê certo, porque a gente Uhum. também conta com um juiz querer entender isso, Sim. eu acho que pelo menos
no momento que você dá voz para o seu cliente, e essa é uma função, por exemplo, do advogado, mas também é do assistente técnico, você está fazendo o seu trabalho, sabe? Eu acho que aí você pode até dar errado, mas pelo menos você fala, olha, eu fiz o meu melhor, eu coloquei ali o que você queria, o que você precisava, mas na minha opinião, aumenta sim a probabilidade. Sim. E hoje em dia eu vejo que há uma escassez de profissionais no mercado que estejam aptos a trabalhar dessa forma, porque não basta somente você ouvir, né? Você também tem que entender e depois passar para o papel. E assim, a gente tem a inteligência artificial hoje que pode produzir petições, laudos em segundos. Só que nada adianta você pegar isso e é isso que foi falado. Não é só isso. Você tem que, ainda que você não escreva, você tem que pelo menos exercer aquele trabalho de curadoria, né? Que é o quê? Eu posso mandar o ChatGPT gerar uma petição e, beleza, vai sair uma petição. Só que ela provavelmente não vai ser 100% boa, assim como se uma pessoa tivesse feito. Então, cabe a mim, eu vou tirar esse parágrafo, aí eu vou colocar um outro. Eu vou mudar a forma que esse parágrafo foi escrito, eu vou tirar essa palavra, vou colocar uma jurisprudência no meio. Você vai montando um grande Frankenstein, só que ele vai ficar lindo, não feio. E aí você consegue passar isso, de certa forma, o poder de síntese, o poder de curadoria, digamos, a inteligência ou a experiência do profissional vai contar também. E aí, ou seja, não pode ser qualquer um que vai fazer isso. E aí, a sua experiência durante esse tempo provavelmente foi o que te fundamentou para atuar agora, né? Como você falou, não é uma garantia, mas é um diferencial, que aumenta as chances e a probabilidade. Porque se não tiver isso, é uma coisa a menos. Quando você coloca ali no chat GPT, que é ótimo para ajudar em várias questões, ele só não é bom em ser criativo. A criatividade depende da mente humana. Sim. Ele copia, ele consegue organizar, ele consegue trazer, mas a criatividade é de você. A maneira como você vai trazer a frase pode mudar completamente se a vírgula estiver aqui ou ali, e não só na questão da gramática, mas na questão da entonação. Quando você escreve, eu costumo escrever como se eu estivesse falando. Eu gostaria que quem estivesse me lendo estivesse imaginando eu falando. Porque a fala, ela conecta mais até do que a escrita, dependendo, né? Quando a gente lê um livro, a gente não imagina os personagens, a gente imagina a cena. Por exemplo, eu li Harry Potter. Imaginei todo aquele banheiro do Harry Potter, depois eles passaram a construir uma imagem em cima daquilo, que foi muito parecido, inclusive, com a imaginação que eu tinha. Às vezes não é, né? Às vezes o filme não é condizente com a nossa imaginação, mas na escrita eu quero trazer essa imagem. Então eu quero trazer situações que a pessoa está vivendo e transformar isso numa imagem, num filme para a pessoa através da escrita. E o advogado, ele faz isso muito bem quando ele tem uma escuta. Então, para ele poder fazer isso, como você mesmo disse, né, não são todos que conseguem. Vão conseguir aqueles que escrevem bem, claro, que tem uma habilidade com a escrita, que já vem com essa habilidade, às vezes, desde a infância, da adolescência, ou construiu durante a sua profissão na vida adulta, mas também de escuta, porque é quando você escuta o outro, entende o que ele está passando, que você consegue passar aquilo no papel de uma maneira que impacte quem está lendo. Exato. E assim, quando você pega essa área da família, eu imagino que, assim como na advocacia, na psicologia também deve ter algo que é, por exemplo, quando eu vou pegar currículos para analisar, praticamente eu não encontro homens que estejam aptos a atuar no direito de família. Das mulheres, tem algumas, porém, também é difícil você achar, principalmente depois que você faz a entrevista, uma pessoa que tenha cacuete ou talento para atuar nessa área. E na área da psicologia, eu acho que também que, imagina o tanto de pessoas que são capacitadas, não no sentido técnico, mas sim de ter vontade de atuar como assistente técnico. São pouquíssimos, porque vai envolver uma paciência, vai envolver ficar desgastado, né, dar uma de John Coffey, vai demandar que você leia processos. Então, assim, você conseguiu, ou digamos assim, ou você teve o dom de, você já gostava de ler, eu vou pegar o livrinho aqui e vou entender. Só que óbvio que isso também é esperto, porque a partir do momento que você lê o processo, você não precisa fazer perguntas tipo, qual é o seu nome, qual é o seu filho, você já sabe tudo isso. Ou o que está acontecendo de forma mais
Objetivo eu já sei. Aí eu parava para ouvir a parte subjetiva da pessoa. Aham. Né? Porque o objetivo eu já tinha feito esse estudo. Exato. Por isso que eu lia antes. Aham. E é isso aí que vai fazer a diferença. E quando você estava lá trabalhando, né, com o pessoal ali da assistência jurídica da faculdade, por quanto tempo que você ficou ali, mais ou menos? 2 anos. 2 anos? Uhum. Caramba! Então foi muita coisa que você deve ter visto. Sim, foi uma experiência magnífica para mim. Eu gostei bastante. E eu trabalhava junto com essa assistente social, que a gente também tinha uma visão juntas. E eu gostei bastante também de dar supervisão, de ouvir as dificuldades de quem está começando esse trabalho. Só que foi aí, no meio desse trabalho que eu estava fazendo, que eu fui fazer Eu fui dar uma entrevista para um jornal. Você perguntou se eu já tinha feito um podcast, eu fiz uma entrevista, parecido, uma entrevista para um jornal, que era também por vídeo e tal. E eles queriam que eu falasse sobre separação dos pais. E como que os pais podiam falar para a criança quando eles forem se separar. Ou quais eram as coisas importantes de cuidar sobre a criança. Até então, não tinha... Eu trabalhava com psicologia jurídica, mas não de forma a produzir documentos. Lá a gente não produzia documentos, a gente oferecia um apoio emocional às famílias que estavam vivenciando e ajudava um pouco nas estratégias junto com os advogados ali para a condução do caso. Só, não produzia nenhum laudo, relatório, nada disso. E aí a gente começou, né, eu fui fazer essa entrevista e não imaginava que ia ter tanta gente assistindo. E imaginava muito menos que a partir de 2 semanas depois meu consultório ia estar lotadíssimo de pais brigando. Então eles chegaram no meu consultório, você vai atender meu filho, a gente está se divorciando, é você? Foi a hora que eu vi que essa demanda não era bem atendida ali na minha cidade, pelo menos não, né? Então eu falei assim, gente, não tem muitos profissionais trabalhando com isso, porque esses pais estão desesperados. E a princípio eu estava atendendo uma demanda clínica, então eu ia atender em tratamento a criança. Então eu tinha que ouvir o pai e a mãe. E eles brigavam insuportavelmente no meu consultório. Então eles vinham, sentavam e discutiam a ponto assim de às vezes eu ter que tirar coisas pesadas, sabe? Eu vou tirar isso aqui porque vai que alguém dá na cabeça do outro. Na época nem tinha acontecido ainda a cadeirada lá do Pablo Marçal. e eu já cogitava a possibilidade de tirar as cadeiras, as poltronas por puffs. Eu falei, eu vou trocar por puffs e almofadas. Qualquer coisa a gente tem uma guerra de almofada, mas ninguém se machuca, pelo menos. De brigarem, de saírem brigados, de pegarem o carro e ir embora e deixar o outro sozinho lá no consultório. E eu falei, gente, eu saía de lá completamente desgastada, corpo tudo doendo, e pensando, se eu tô assim, imagina a criança. Imagina a criança que vê isso o tempo todo, porque eles não poupam a criança, eles brigam na frente da criança. E foi quando eu comecei a entender um pouco desse universo, até que fui convidada, novamente convidada, pela mesma pessoa que me convidou para fazer entrevista lá na UNAERP, me convidou também para atuar num caso de assistência técnica. Que ela tinha pego para fazer, ela falou, olha, mas eu não vou conseguir, tô com muita demanda aqui, você não quer fazer? Eu falei, eu jamais, eu tenho medo, não, eu trabalhar com essas coisas, é perigoso, tal, tinha medo dessas coisas. Não, Milka, fica tranquila, você escreve bem, eu acho que você vai se dar bem com isso. Aí, eu realmente não estava querendo. Aí ela falou assim, olha, paga bem, você não tá querendo reformar seu consultório? Eu queria mudar umas coisas lá. Tá bom. Quanto é? Aí eu aceitei. No começo, vou ser sincera, não gostei. Eu falei, gente, que trabalho horrível é esse? Porque eu tinha que fazer o documento, eu chegava até a sonhar com o documento, hiperfoco, né? Autista. Então, eu ia lá, eu sonhava com o documento, sonhava com o que eu ia escrever, não tinha certeza do que eu estava fazendo. Então, os 3 primeiros trabalhos, eu ficava assim, vai ser o último. Eu só vou fazer isso aqui para comprar minha máquina de lavar. Depois, esquece, nunca mais vou trabalhar com isso, não quero saber. Só que depois começou a pipocar, gente de me procurar. E eu nunca, até então, tinha divulgado meu trabalho. Eu fui ter Instagram, sabe quando? O ano passado. Caraca. Agora a gente tá com quase 10 mil seguidores. Mas eu criei ele em dezembro do ano passado. E começou a pipocar de casos. E eu fui criando gosto por conta de gostar de ler o processo, gostar de escrever. E quando passou aquele desconforto de não entender, de não saber o que eu estava fazendo direito ali,
claro, fui me profissionalizar, né? Fui fazer cursos, fiz muita supervisão. Então, no começo, tudo que eu ganhava, 90% ia para supervisão. Uhum. Para eu entender a natureza daquele trabalho, que realmente não é fácil. Por isso tem pouca gente também trabalhando com isso. Supervisão, o que que é supervisão? Supervisão é muito comum na nossa área de psicologia, que quando a gente tá numa área nova ou a gente é recém-formado, a gente contrata um outro profissional com mais experiência que Uhum. vai te orientar como é que você segue. Por exemplo, como assistente técnica, é indiscutível a necessidade, que é fundamental, de uma supervisão, porque você vai lidar com situações muito complicadas ali, com situações burocráticas, inclusive, dos processos e tudo mais, muito sérias, que vai impactar a vida Uhum. daquelas pessoas, provavelmente. Então, você precisa de um profissional mais experiente, aí você se encontra com ele, ele vai entendendo um pouco da situação, vai te orientando até você conseguir caminhar sozinho. Ainda assim, de vez em quando, eu faço supervisão em casos mais difíceis, mais complicados, e que eu acho que eu preciso de um segundo olhar. Uhum. Então, na psicologia, isso é muito comum, na clínica, na área hospitalar, em várias áreas. É como se fosse uma mentoria, digamos assim. Isso, De um isso, profissional mais experiente e tal. na advocacia eles chamam de mentoria, na É, psicologia é sim. supervisão. Na advocacia, no meu entender, se não fossem as mentorias que eu fiz, eu também não conseguiria ter avançado na carreira. Você talvez até conseguiria, mas demoraria, sei lá, 5 vezes mais, né? E quando você fala da supervisão, você faz uma reunião com esse profissional, conta os seus problemas e ele resolve, ou você chega, por exemplo, ver ele clinicar fisicamente? Não, a gente chega, já marca um horário e eu trago o caso em si. Então, por exemplo, da psicologia jurídica, né? Da clínica, a gente também traz o caso de como que a gente está atendendo, a condução que a gente está fazendo. Na assistência técnica, eu falava assim, ó, eu tô com um caso, estou desesperada, preciso dessa ajuda, eu Aham. não sei o que fazer. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer quesitos. Eu fiquei desesperada. Que é Porque isso, né? eu fui Aham. bem paga, eu lembro, tipo, era um valor assim que eu jamais pensei que eu fosse ganhar na clínica, muito disparado, assim, a diferença. Pelo menos para mim foi. E aí eu não sei fazer isso aqui. Ele, calma, calma, vamos lá, vamos fazer um por um. E ele fez junto comigo esses quesitos. Uhum. Então, no começo, é dar a mãozinha ali mesmo e fazer junto. Aí eu fui pegando jeito. Já na segunda vez de fazer os quesitos, eu já não estava tão nervosa. E aí na terceira, menos ainda. Até que eu comecei a aprender a fazer sozinha, aprender a fazer até melhor do jeito que eu estava fazendo ali no começo, e eu sempre estou tentando aprimorar, sempre estou Uhum. tentando melhorar. Então nunca tem um fim, sabe? Até meu marido fica bravo comigo. Nossa, nunca tá satisfeita, né? Sempre tá tentando mudar alguma coisa. Sim, é o meu estilo mesmo. Para quem não sabe, os quesitos é uma parte muito importante Ah, é do bom explicar. processo, né? Que basicamente são perguntas que o assistente técnico ou o advogado Aham, fazem a fim de o perito responder essas perguntas, e dependendo da resposta isso. dele, pode dar certo ou errado. E como que você, pô, eu vou fazer o quesito assim assado? Você já pensa lá na frente? Como é que é? Sim, esse era o meu medo, principalmente no começo, de fazer uma pergunta que iria mais prejudicar o meu cliente, porque eu tô sendo paga por ele. Uhum. Eu não vou mentir, não vou enganar, não vou, mas também não vou prejudicar ele, né? Se ele estiver fazendo alguma coisa que tá fora dos meus princípios e valores, eu vou parar de atender, Uhum. mas não vou prejudicar, Sim. certo? Agora, se for algo muito grave, claro que a gente tem como dever notificar o conselho tutelar e tudo mais. Mas eu precisava fazer quesitos pensando em como que essas respostas iam trazer algum benefício ali, tanto para o meu cliente, mas principalmente para o processo, para o entendimento mesmo do judiciário a respeito do que está acontecendo. Uhum. Então, eles precisam ser técnicos, objetivos e não pode ser exagerados. No começo eu fazia muitos quesitos, fazia muitos, porque eu queria que a perita respondesse um monte de coisa. Hoje eu faço 15, Uhum. 20, porque eu quero trazer ali só o cerne da questão. Então, como que eu articulo? Eu faço todo um planejamento. Então, depois de ler o processo, de entender o caso, de trabalhar esse caso junto com o advogado no sentido de compreender mais ainda quais são os objetivos daquele processo, o que se espera como resultado, quais são as dúvidas principais que tem de resultado mesmo da perícia, e aquilo que principalmente
a gente acha que a perícia não deve deixar de responder, aquilo que a perícia não deve esquecer de avaliar. Porque, infelizmente, às vezes acontece, né? São seres humanos, trabalham lá, muitas vezes com hora marcada, com um monte de casos, e eles podem deixar passar alguma coisa. Então, o que naquele caso é tão importante que não pode deixar passar? Então, eu escuto meu cliente, escuto o advogado, e eu também passo a fazer uma análise daquilo. Tem coisas que o próprio advogado e o cliente nem pensaram, nem cogitaram essa possibilidade. Aí eu cogitei exatamente porque eu sei como o perito trabalha. É claro que muda um pouco de profissional para profissional, porque cada um tem o seu jeito, mas o protocolo é o mesmo. A forma como ele vai abordar é um roteiro de entrevista muito parecido com o de todos que vão fazer ali. Sim. Então, eu já sei mais ou menos como que eles pensam, como que eles elaboram as entrevistas, como que eles vão responder essas perguntas. Então, eu tenho, digamos assim, a gente, como assistente técnico, tem uma maior bagagem que o advogado para poder estar fazendo esses quesitos. Por melhor que o advogado seja naquele trabalho que faz, ele não é psicólogo, então ele não vai conseguir pensar como um psicólogo. Sim. Isso é verdade, pessoal. A gente estava atuando juntos em um caso, aí a Milka passou a lista de quesitos, e aí eu e a Letícia, uma das minhas advogadas, falou: o que você acha da gente tirar esse? Aí a Milka falou: não, eu não quero tirar esse. Então, totalmente, tem que confiar no trabalho de quem a gente contratou. Né? E queriam acrescentar também alguns. Aí falou, eu falei, não vou acrescentar. Esquece isso aí pode dar ruim. Aí a gente confiou, né? E você acha que, no geral, o perito, ele tenta ou tende a sabonetar ou não? Como assim? Ele, digamos, você pergunta uma coisa e ele não responde exatamente aquilo. Ele foge pela tangente. Sim. O que está acontecendo lá na minha cidade, em Ribeirão, é que eles não estão nem respondendo. Eles colocam assim no final, todos os quesitos estão respondidos ao longo do laudo e os que não estão respondidos são prejudicados. Já vi isso. Mas como que eu vou saber quais que você realmente respondeu e quais que estão prejudicados? Quesito é para você responder um por um. Aí o cliente vai lá, tem todo o trabalho de contratar um assistente técnico, o assistente técnico tem todo o trabalho de produzir quesitos, e o perito não responde? Para mim não faz sentido, acho que é obrigação dele responder. Ainda que ele responda prejudicado, mas às vezes ele saboneta aí, como você usou, no sentido de ficar em cima do muro. Sim. Então você pergunta uma coisa que é para esclarecer o judiciário, para o judiciário tomar a decisão definitivamente ali daquele caso, daquela criança e proteger aquela criança, ele, pode ser isso, mas também pode ser aquilo. E aí não ajuda. Aliás, atrapalha, porque daí o próprio juiz se sente inseguro de dar alguma decisão. Concordo. Quando o perito, ele usa assim, isso daqui ficou prejudicado, ou isso já foi respondido no corpo do laudo, o advogado e também o assistente técnico tem que parar e ver se realmente ficou prejudicado, né? Uma coisa que esse termo prejudicado, né, ele tem um significado técnico que, se você analisar a formação da palavra, né, ele é prejudicado, ou seja, ele já foi pré-interpretado, ou seja, eu não vou responder isso porque a resposta de algo anterior fez com que a segunda pergunta não precisasse ser respondida, ficou prejudicado, né, ficou já julgado, digamos assim, ou já pressuposto no que ele disse. E outra forma que eles também sabonetam é quando fica inconclusivo ou eles nem respondem. E, no meu entender, quando o perito ele faz isso, cabe a destituição dele, né? Eu já entrei com petições de destituição e deu certo, porque o profissional ele tem que responder. Ele não pode ficar em cima do muro. Não, tem que responder, porque ele tá sendo pago para isso. Ele está trabalhando para isso. E quando ele não responde, ele não está prejudicando o pai, a mãe, ele está prejudicando a criança. Exato. A família como um todo. Porque como que o juiz vai tomar uma decisão sem fundamento? Exato. E, Milka, você já foi presencialmente conversar com o perito do fórum? Já fui. Eu faço mais online, porque eu atendo o Brasil todo. Né? Então, eles aceitam o atendimento online, mas já fui presencial também. Eu sempre tento conversar com os peritos. Alguns não aceitam falar comigo, mas são raros. A maioria aceita, a maioria são extremamente dispostos ali a me ouvir, e é uma conversa importante, porque eu tento
o máximo possível ir de uma forma solidária, de uma forma tranquila. Uhum. Eu não quero dar a entender ali para aquele perito que eu tô numa situação contrária a ele, que eu tô indo lá, porque o trabalho do assistente técnico, só para explicar aqui para vocês entenderem um pouco, é também analisar o trabalho do perito e ver se ele está dentro dos conformes do nosso Conselho Regional e Federal de Psicologia, se está dentro das normas técnicas científicas, dos protocolos, dos padrões, se foi bem realizado, e trazer contrapontos se for o caso. Então a gente pode concordar, esse laudo está ótimo, como a gente pode também discordar e colocar ali algumas falhas que eventualmente a gente identificou. A partir disso, o perito fica com um pouco de receio, Sim. né? A gente, enquanto ser humano, a gente não quer ser julgado. A gente quer fazer o trabalho. O melhor cenário para os peritos ali, em tese, seria não ter assistente técnico. Por outro lado, quando o assistente técnico chega assim, eu quero ajudar você também a entender esse caso. Até trouxe uns quesitos aqui para você responder, mas não é para te dar mais trabalho, não. Vai até ajudar na construção do seu roteiro. Vai ajudar aqui, Eu sempre vou de uma forma humilde. Então, eu falo para a pessoa, olha, você vai ter uma ideia muito mais clara, porque você vai ouvir todos os lados. Mas deixa eu trazer um pouquinho também do que eu estou analisando. Uhum. E aí, quando você vai assim, a pessoa vai te ouvindo e ela vai trazendo ali maior abertura para poder entender também a parte que você está trazendo. E depois ele vai fazer o laudo dele e trazer as opiniões de Sim. forma imparcial. Para quem não sabe, eu vou explicar processualmente como que acontece isso, né? Quando a gente está num processo de guarda, tem ali a petição inicial, tem a defesa, tem a réplica, depois vem a fase probatória. E muitas vezes é pedido uma realização de um laudo psicossocial que a gente tinha falado no começo, que é feito às vezes se for psicossocial, é pelo psicólogo e por alguém formado em serviço social, né? E aí o que acontece? As crianças são entrevistadas, os pais são entrevistados, e aí é formado o laudo, ele é apresentado dentro do processo, e aí abre prazo para as partes se manifestarem. Então, o que significa isso? Tá ali o laudo, ele tem ali as conclusões dele, quem foi entrevistado, o que foi falado, e aí o seu advogado, ele tem a oportunidade de se manifestar. Nesse momento, é também uma grande oportunidade para ter o assistente técnico, porque aí, olha a diferença. Você se manifesta só com o advogado. O advogado, ele não tem conhecimentos técnicos em serviço social e nem em psicologia. Então, ele pode até fazer uma impugnação, que a gente chama, ou formular quesitos adicionais, que são mais perguntas, porém, ele não tem esse conhecimento técnico. E é aí que entra o serviço do assistente técnico, porque olha a diferença. É muito melhor você ter alguém formado em psicologia impugnando o laudo que foi feito por outro psicólogo do que um advogado. Então, o juiz e o próprio perito vão falar, bom, vamos ouvir melhor isso daqui, vamos ler melhor isso daqui, porque tem alguém especializado fazendo esse questionamento. Como você falou, né, Milka? Pro perito era melhor que nem tivesse assistente técnico. Eu tenho certeza que quando o perito ele faz o laudo dele, aí ele vê que teve uma impugnação com o laudo do assistente técnico e fala, ai, meu Deus do céu, vou ter que dar uma olhada com calma. Às vezes envolve questão de investigação de literatura, que muitas vezes em laudos são referenciados, então você também tem que fundamentar ali de uma forma específica, né, e fundamentada. E assim, 99% dos casos, ou até mais do que isso, não tem assistente técnico, simplesmente porque não existe essa cultura no Brasil de contratar. Porém, é aquilo que a gente estava falando. É o assunto do podcast inteiro, basicamente. Você contratando assistente técnico, você com certeza vai aumentar as suas chances, porque a esmagadora maioria, não faz isso. Então, às vezes você tem um assistente técnico contratado e a outra parte não tem. E talvez isso vai ser o grande diferencial para você ganhar ou não. Aconteceu isso em Pernambuco, Caruaru, que eu não posso dar muitos detalhes porque está em segredo de justiça e ainda está ocorrendo, mas até então nunca ninguém ali tinha visto a atuação de um assistente técnico naquela cidade, nunca tinha ocorrido. Tipo, nem juiz, isso, né? nem promotor, eles ficaram tudo alvoroçados, assim, mas como que vai ser? Como que a gente se comporta, tal? Como que a gente faz? E foi muito bom. Foi muito bom a atuação. Eu fiz um documento ali que o Ministério Público levou em consideração e até comentou favoravelmente a minha cliente. Por enquanto, tá indo bem. Sim, então
já deu uma... Claro que não teve o resultado ainda, mas provavelmente, né, como você falou, tá encaminhando pra dar Mas já certo, é né? alguma coisa que eu acho que se não fosse minha atuação ali, seria muito diferente. Uhum, A gente nunca sabe, né? Mas a gente tem uma ideia de como que vai ser. Porque apesar de não ter muitos profissionais trabalhando com isso, está crescendo. Tem mais sim. gente fazendo curso sobre. Uhum, Exatamente porque tem uma demanda. tem. As pessoas me procuram todos os dias. Aham, Todos os dias tem alguém me excelente. procurando. Porque tem demanda. E quem quiser se inserir nessa profissão, aprender, ó, é um campo bem bacana. Os advogados, nós advogados, a gente precisa de profissionais assim, porque, como eu falei, 99% das pessoas não contratam. Um dos motivos de não contratar é porque realmente não tem muitos profissionais. Aí você olha para o mercado, pô, nem tem o que eu contratar. Muitas vezes você olha, faz uma pesquisa superficial, você não, é difícil de achar um É profissional difícil. assim. Tem gente que liga para profissionais da área clínica. Uhum, E, infelizmente, tem alguns que aceitam porque financeiramente é bom, só que sem ter experiência, sem saber uhum. o que é. Acabam aceitando e também não vai fazer supervisão e acabam mais prejudicando aquele cliente, aquele advogado, do que ajudando. Então, é importante quando você, advogado, for procurar alguém, é alguém que tenha alguma experiência ou que mesmo que seja recém-formado, que seja sendo assessorado Uhum. por um profissional experiente. Não adianta pegar o terapeuta lá e falar, ó, faz Não, um laudo pra mim que faz ele... um laudo. E tem gente que fala assim, faz um É. laudo para amanhã. Não é assim. O prazo do judicial vai vencer amanhã, né? Não Não é tem assim. jeito. Eu sei que o médico, ele tem mais liberdade ali dentro dos padrões, que é do CRM, para fazer documentos mais simples, onde ele escreve algumas coisas ali do diagnóstico. Uhum. O psicólogo não, ele tem que seguir rigorosamente o que a resolução de 2019 traz para gente, que são os documentos psicológicos. Uhum. Então tem o atestado, a declaração, o parecer psicológico, o relatório. Uhum. Tem o relatório de equipe também, que é multiprofissional, e tem também o laudo psicológico. Então, o profissional que está trabalhando, fazendo até mesmo aquele clínico, porque às vezes o clínico, ele é demandado por fazer. E muitas vezes ele quer ajudar, ele faz. Só que ele tem que fazer dentro desses moldes. Vai ser inserido dentro do processo, vai ser talvez um problema para ele, porque quando você entra no meio de uma briga, você acaba às vezes levando Uhum. algum tipo de chute, de soco, porque você está entrando no meio dessa briga, você tem prejuízo, pode ter, então tem que tomar muito cuidado se for fazer, mas caso for fazer para o seu cliente que vai inserir dentro de um processo judicial, é super importante que conheça essa resolução e saiba quais são as normas, porque cada um desses documentos tem regrinhas, tem itens, tem etapas, e você tem que seguir elas para você estar de acordo. Se não, vem um assistente técnico, derruba o seu laudo e o cliente desse assistente técnico vai lá e te processa. É isso que acontece. Esses documentos são... Cada documento, ele tem um nome específico e um Isso. formato específico. E Então, uma função. não adianta você fazer um papel e chamar de relatório Não. se não tiver com aqueles determinados requisitos inválidos. Exatamente, não adianta. E tem muita gente, infelizmente, que não sabe disso. Muitos profissionais que acham que é só escrever lá, às vezes escreve até o que o advogado da cliente falou e coloca lá no processo, só que o próprio profissional não só prejudicou o cliente, como se prejudicou, Uhum. porque tem a denúncia que pode ser feita ali no nosso conselho, e aí você tem que contratar um advogado para se defender depois, é super complicado, uma dor de cabeça desnecessária. Sim, eu já atuei em casos que o meu cliente, ele realmente fez assim, eu vou pedir lá pra minha terapeuta fazer um laudo pra mim, ele nem usou a palavra certa, às vezes falava laudo, relatório, e ela fez um papel, digamos assim, e além de estar com a nomenclatura e formato errado, estava genérico demais, porque eu acredito que ela ficou com certo medo de talvez violar o código de ética ao revelar informações ou a pender para um determinado lado. Aí ela fez algo inconclusivo que, no meu entender, o cliente quis colocar, né? Mas, no meu entender, era melhor nem ter colocado aquilo. Porque, assim, vamos lá, a gente está num processo judicial. Se tudo que eu for fazer, não posso dar ponto sem nó. Eu não vou colocar algo neutro. Se eu for colocar algo neutro, no geral é prejudicial para mim. Sim. Então eu não posso colocar coisas neutras. Sim. E um laudo inconclusivo é neutro. Aí, às vezes, você que tá pleiteando a guarda. Então, você tá atacando. O atacante ganha invadindo. Ele tem que propor o jogo. Quem tá se defendendo, basta se defender.
Então, você não tem que propor nada. Então, o neutro te favorece nesse jogo de xadrez jurídico, assim. E assim, Milka, tem a sua... E é um jogo de xadrez mesmo. É um jogo de xadrez, porque toda hora você tem que pensar, não, peraí, eu vou colocar isso aqui, mas tem que lá pensar no final... 2 jogadas lá na frente. Exatamente. Às vezes, né, o processo aí dura 1 ano, 2 anos, você tem que pensar assim, em 2027 vai estar acontecendo isso, no caso. E assim, a gente falou da atuação do assistente técnico nessa fase de quesitos, de laudo, de impugnação ao laudo. Mas também uma outra coisa que menos pessoas ainda fazem é já entrar com o processo, já contando com assistente técnico, já com um laudo, com um relatório. O que você acha desse método de atuação? Maravilhoso. É maravilhoso, porque tem muitas pessoas que me procuram quando o processo já está muito avançado. E aí eu tenho que juntar os caquinhos de situações que, se a pessoa tivesse me procurado antes, teria evitado. Que situações são essas? De cair em gatilhos emocionais do outro, provocações que a gente vê em disputas de guarda acontecendo, né? De inserir documentos ruins ou inserir provas contra si mesmo, porque às vezes acontece isso. A pessoa, ela faz um vídeo da criança, ou faz um vídeo da mãe, sei lá o quê. Vamos supor aqui o pai faz. Ele acha que ele está abalando. Olha, eu estou provando que tem alienação parental aqui. E, na verdade, o perito não vai olhar daquela forma. Aquele recorte que ele colocou, ele interpretou dessa forma. E às vezes o ChatGPT é complicado, hein, nesse ponto. Às vezes, se ele coloca no ChatGPT, o ChatGPT vai falar o que ele quer ouvir. Vai validar, né? Vai validar. Às vezes acontece isso, do ChatGPT dar essa alucinada e validar umas coisas absurdas. E eles vêm, às vezes, com um ChatGPT, com um relatório pronto, querendo que eu só assine. Eu falo, não é assim, não acho que esse vídeo vai te ajudar. E se eu pego o processo muito avançado assim, isso tudo já aconteceu. E aí, para você reverter essa situação, é quase impossível. O que dá para você fazer é redução de danos. Então, tem gente que me procura quando o negócio está pegando fogo e já está muito ruim. Aí eu sempre falo para a pessoa, olha, é tarde, mas melhor do que nunca. Agora a gente vai reverter, não vai reverter, mas vamos diminuir os danos de tudo isso que causou. E a pessoa tá ali, ela precisa ser humilde, né, para ouvir isso e seguir. Geralmente elas são, porque elas estão perdendo, geralmente, muita coisa, mais até do que deveria, porque nem sempre são pessoas ruins. Às vezes são pessoas mal orientadas, que não sabia muito o que estava fazendo e, no desespero, agiu de maneira inadequada. Por isso que é bom você sempre contratar um profissional. Agora, quando você pega do processo de começo, o psicólogo já vai te orientar, já vai te falar como é que vai ser, já vai te apontar as dificuldades, já vai fazer você pensar os possíveis gatilhos emocionais que você tem diante de provocações do outro, você ficar atento para isso. Já vai fazer um relatório ali para o seu processo, que pode já dar um impacto diferente. Pode fazer um laudo de competências parentais, trazendo ali todas as suas habilidades como mãe, por exemplo. Quais são suas habilidades? Essa pessoa tem condições de exercer a guarda. Lá a gente usa um documento muito legal que é o SARP, é o Sistema de Avaliação do Relacionamento Parental. É como se fosse um teste psicológico. Ele não chega a ser um teste, mas ele é um procedimento utilizado tanto por psicólogos quanto por assistentes sociais forenses, e a gente utiliza, tem até uma escala, e a gente consegue medir quantitativamente quais são as habilidades daquela pessoa, daquele genitor ou daquela genitora, colocar isso num documento e vai de forma fundamentada para o juiz. E o juiz consegue, então, trazer, às vezes, alguma decisão inicial que favorece esse lado, que favorece também o bem-estar da criança, que pode estar em situação de sofrimento nesse momento. Sim, e processualmente falando, né, o que a gente tinha falado dos quesitos é já para a parte final do processo, ou seja, para você conseguir a guarda do filho, do seu filho ou não. Agora, quando você traz o laudo logo no começo, como a Milka falou, você já entra ali com argumentação suficiente, muitas vezes, para o juiz já te dar a guarda provisória. Então, assim, vamos supor, você está com seu filho ou filha, você quer a guarda provisória. Aí você fala, eu quero a guarda provisória por isso, por isso, por isso. Tá bom, às vezes pode dar certo. Só que se você tem um respaldo de um profissional da psicologia falando como e por que você tem as capacidades ou aptidões suficientes para ficar com a criança em detrimento do outro genitor, é muito bom, porque aí, quando você consegue a guarda provisória, você já está meio caminho andado. É como se você já, na verdade, você já conseguiu. Isso. É provisório,
e aí a tendência é ser apenas confirmado no final. Para o outro genitor que não tem a guarda provisória, ele já tá correndo atrás. É como se você começasse o jogo tomando 1-0 logo no Sim, comecinho você do começa jogo. ganhando já. Então é muito importante essa já entrar, se possível, com o laudo da assistente técnica, logo de cara para conseguir a guarda. E assim, Milka, aí você, além de ser assistente técnica, você também desenvolveu a sua atuação mais voltada para transtorno de personalidade narcisista. E aí, Isso. existe uma diferenciação aí no termo, né? Muitas pessoas falam da parte técnica, que seria transtorno de personalidade narcisista, que seria aí um transtorno de personalidade que está no cluster B, né? Que é chamado ali a tríade do mal. E muitas vezes você também menciona a palavra narcisismo de forma mais ampla. O que você pode dizer sobre essa diferença terminológica? O transtorno de personalidade narcisista, ele tá lá no manual, DSM-5, Manual de Transtornos Mentais, e ele tem que seguir alguns critérios. É que o que a gente está utilizando hoje é essa palavra de forma ampliada. Então, a gente traz ali, por exemplo, situações onde a pessoa apresenta muitos comportamentos que combinam com isso que está no DSM, no Manual de Transtornos Mentais, mas não necessariamente ela tem esse transtorno. Não necessariamente porque ela não passou por uma avaliação que desse esse diagnóstico para ela. Então, tem muita gente que tem esse transtorno, mas não sabe. E tem muita gente que não tem, mas que tem características, tem traços muito parecidos, muito acentuados. Porque todos nós, de certa forma, em algum momento a gente tem algum comportamento narcisista. O que é um comportamento narcisista? De muitas vezes querer algo para si, de sentir inveja, de sentir raiva, de querer cutucar o outro, no sentido ruim, assim, né? De provocar, de objetificar o outro. O que é isso? É você transformar o outro num objeto de satisfação dos meus desejos. Então, tudo que importa é para mim, o que eu vou querer. Em alguma medida, a gente faz isso na vida, menos ou mais. Na clínica, a gente pensa não só no manual, que é uma coisa mais fechada do diagnóstico, mas no espectro. Como se fosse o espectro autista, só que para o narcisista tem ali o espectro de pessoas que estão menos prejudicadas por esses sintomas, esses comportamentos, e aquelas que estão mais. E eu desenvolvi esse método, digamos assim, essa forma de trabalhar, porque eu comecei a ver um padrão. Então, lendo os processos, eu comecei a olhar para um padrão que era muito próximo dos estudos que eu tinha feito lá anteriormente, que eram das transtornos de personalidade narcisista. Eu falei, gente, isso aqui tem tudo a ver. E você estava falando sobre que você desenvolveu um método porque você percebeu uma sequência de padrões nos casos que você pega agora e os anteriores. Como que foi isso? Exatamente isso. Então, eu comecei a ver um padrão que eram de pessoas que contratavam advogados que provavelmente têm traços também de personalidade narcisista, porque eu não acho que alguém faria isso assim sem ter algum desses traços, algum desses comportamentos aqui. Né? Então, ela combina com aquele profissional e ela começa a agir de uma maneira. Eu até trouxe aqui uns itens aqui para falar para você. Que é o quê? Como que você consegue perceber que o outro lado está agindo de forma narcisista no processo? Eu espero que você não esteja fazendo isso. Talvez você se identifique com isso daqui, aí você vai procurar ajuda, vai procurar tratamento. Eu estou direcionando minha fala aqui para quem sofre isso, porque é a maioria da população que me procura. Tem gente que me procura que está fazendo isso? Tem. Só que eu não compartilho dessa ideia e a gente acaba não se alinhando, eles acabam não me contratando. Eu deixo muito claro, eu falo, olha, eu vou falar, às vezes, o que você não quer ouvir. Eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa. E muitas vezes eles não querem, né? Eles querem fazer do jeito deles, então tem, assim como tem advogados que têm traço de personalidade narcisista, tem também profissionais psicólogos, infelizmente, também em todas as profissões. Qual que é o padrão? A outra pessoa, a outra parte, não quer resolver aquele conflito, de forma alguma. Resolver para ele é a morte. Ele quer manter aquele conflito. O interesse dele
é continuar com aquilo. Então, toda vez que existe a possibilidade de um acordo ou de um acerto de contas ali, ó, vai ficar assim e tudo mais, nunca é o suficiente. Não, mas agora não tá bom. Mesmo que você faça tudo o que a pessoa queira, ainda assim nunca vai ser o suficiente, porque ela se alimenta daquele conflito. A pessoa que tem traço de personalidade narcisista, ela se alimenta desse conflito porque ela tem um tédio, uma raiva tão grande de tudo, de todos, e principalmente daquele que foi o seu parceiro, sua parceira, que vai se alimentar desse momento ali de briga. Uhum. E se ela acabar, o suprimento que ele teria não é dado. A própria, às vezes ela perde até a identificação dela, né? Porque ela estava nessa batalha há tantos anos, aí terminou, o que vai ser dela sem uma batalha judicial, né? Exatamente. O que vai ser dela? Então, ela passa a manter. Quanto mais tempo o processo durar, melhor. Então, ela causa naquele processo ou cria outros processos. Então, um acaba, cria outro, ou nem acabou esse daqui, já está criando outro, que é o que eu também chamo de litigância predatória, que é uma forma de desestabilizar totalmente o outro lado e também não só emocionalmente, como financeiramente também. Quanto mais processo, mais custos você vai ter com advogado, com assistente técnico, entre outros, né? E às vezes até com psicólogo clínico para você suportar aquela situação. O outro item é uma necessidade muito grande de admiração e como que essa pessoa ela mantém isso dentro do processo? Competindo com o outro. Então aquele genitor ou genitora quer competir com a outra parte, mostrar que ele é melhor mãe ou melhor pai. Já chegou num ponto uma vez, assim, que era algo muito agudo, do pai competir tanto com a mãe que quando os filhos iam na casa dele, ele queria fazer a mesma comida, que era um estrogonofe lá que a mãe fazia, e queria que os filhos dissessem que o dele era melhor do que o da mãe. Por que que ele não podia fazer uma coisa diferente, de repente jogar a bola? Por que que ele não pode ter uma habilidade própria? Sim. Por que que ele tem que fazer o estrogonofe, que era uma habilidade reconhecida da mãe ali? Então era muito agudo essa necessidade de competir. E uma forma que a pessoa com traço de personalidade narcisista compete é diminuindo o outro. Ela diminui o outro para se sentir superior. Então tem muitas críticas dentro do processo. Muitas, às vezes até descabidas, coisas que até o juiz não precisava saber, detalhes tendenciosos. Tem também uma necessidade de manipular o judiciário. Como que se manipula o judiciário? Trazendo uma narrativa muito bem feita, construída ali, que cola bastante a ideia, com meias verdades. Então aquilo pode ter acontecido, uma situação, mas ele pega só um pedaço daquela verdade e constrói um monte de mentiras em volta. E recorta esse pedaço de uma maneira que fique convincente para o judiciário. Conveniente também, né? É conveniente para ele, mas também convincente. É uma narrativa muito boa. E o que acontece a partir disso? Quando o outro lado não está preparado para uma situação dessa, não sabe o que está vivenciando, não sabe, nunca ouviu falar de narcisismo, é a primeira vez que está, uma já é o suficiente, né? Que está num litígio, que está nessa situação, não percebe esse jogo, não percebe o que está acontecendo. E às vezes acontece o que a gente chama de gaslighting jurídico. A própria pessoa lê lá e fala: meu Deus, eu sou horrível, sabe? Esse é o gaslighting. O outro distorce tanto aquela realidade que na hora que a pessoa vai ler sobre ela mesma, ela fala, eu escuto isso muito, de mães principalmente. Isso acontece mais com mulheres, pelo menos na minha clínica. Então ela chega e fala, nossa, eu li aquilo lá e fiquei com raiva de mim mesma, como eu sou horrível. Caramba. E aí a gente vai construindo toda a lembrança e não é bem assim que aconteceu. A pessoa fala, mas eu sei que não é. Só que do jeito que eles escreveram, tá muito convincente. Então, essa é uma manipulação do judiciário. Tem a manipulação também da criança. Então, manipula a criança, aliena de uma maneira que faça com que essa criança fique contra o outro e que a criança se sinta na obrigação de escolher um lado. Porque quando os pais se separam, a criança não tem que escolher lado nenhum. Ela tem que manter os dois ali, pais e mães, tem que ficar bem com os dois,
A ideia é essa, de uma boa convivência. Quando o genitor, mesmo que não seja com palavras, mas com atitudes, com jeitos, com olhares, com formas de se comportar perto da criança, dá a entender para a criança que ela tem que escolher um lado. E ó, tem que ser o meu, viu? O meu lado. Se eu ver que você está escolhendo o lado da mãe, eu vou retribuir para você com silêncio. Então eu vou trazer silêncio, rejeição, aquele amor, aquele carinho que eu dava a você, não vou dar mais. Muitas vezes não é explícito, mas a criança, ela entende, ela percebe. Sim. Então tem isso. Tem também de litigar excessivamente, como eu já disse, né, trazendo muitas petições, muitos processos e muitas petições fora do prazo. Então traz muitas, e com muitos detalhes, às vezes petições gigantes. E aí, quando o outro lado não está preparado para lidar com essa situação, o lado da vítima, digamos assim, o que ele passa a fazer? Quando a gente se sente criticado frente a um público, o público nesse caso aqui é o promotor, juiz, tudo mais, você se sente criticado, muitas vezes mentiras que estão sendo contadas ali, meias verdades ou distorções das verdades. O que você quer fazer? Nossa tendência é rebater. É rebater cada uma delas. Ó, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade, isso aqui não é verdade. Só que a pessoa, o narcisista, colocou tanta coisa lá que se você for rebater uma por uma, o juiz vai se cansar de ler aquilo. Na hora dele ler, já vai ter uma dor de barriga. Vai falar, mas que palhaçada é essa? O que é isso? Confunde, fica confuso. E rebater eu não tô falando que não tem que rebater, tá? Eu tô falando que tem que ser feito de uma forma estratégica. Então, rebater cada ponto ali é mais cansativo para quem tá lendo do que o que ela leu anteriormente. E parece que o que ela leu anteriormente cola mais do que o outro tá rebatendo. Por mais que o outro tá trazendo provas e tudo mais. Sim. Então, tem que ser feito de uma forma inteligente. Se você não for estratégico na forma como você vai escrever, no modo como você vai organizar as provas que você vai trazer, juiz, promotor, simplesmente vai ignorar aquilo lá. E Sim. aí a pessoa narcisista ganha vantagem nesse ponto. Isso que você falou, pelo menos na parte jurídica, a gente tem a gente chama de violência processual ou violência vicária, né? Que é quando a pessoa, ela faz muitos processos ou dentro de um mesmo processo, ela fica peticionando e manifestando toda hora, com o intuito justamente de confundir ou sobrecarregar a outra parte, né? Por exemplo, eu já peguei um caso que o pai, ele era, né, o genitor, o ex-marido, ele tinha uma capacidade financeira muito boa e a mãe nem tanto. Então, ele conseguia processar ela de vários jeitos diferentes. Era processo criminal, é processo de indenização. O dinheiro traz muito poder nesse contexto. Exato, e aí, então assim, ela tinha que se defender de um monte. E ela já não estava tendo tanto dinheiro assim, porque ela já estava com as crianças e ele não estava pagando pensão. Então, olha que coisa, né? O cara, ele tem dinheiro para processar, mas ele não tem para pagar a pensão. Então, ela acabou ficando sufocada financeiramente. É uma questão muito difícil até para o advogado trabalhar, porque, por exemplo, tem ali 7 processos. A cliente chega, ó, eu tenho esse. Eu não tenho como fazer um valor barato, porque vai dar extremamente muito trabalho para mim. Exatamente. E foi o que você falou. Vai ter um monte de petições, vários assuntos jogados, às vezes desorganizados. Aí você... Propositalmente, viu? Propositalmente. Uma coisa que você falou é assim... É mais difícil você explicar o que está errado do que você explicar o que está certo. Exatamente. Tipo assim, às vezes a pessoa fala um negócio tão exagerado, absurdamente errado, as premissas estão erradas, que aí você tem que explicar desde o começo. Só que para o juiz, pode soar como mimizento isso. Exatamente. Com perdão da palavra aí. E isso é muito importante também, que uma coisa que eu sempre falo nos meus conteúdos é que a gente falou que o conteúdo é um jogo de xadrez. Para quem joga xadrez, sabe que as primeiras peças são as brancas. E quando você tá jogando com a branca, eu acho mais fácil do que você jogar com a preta, porque a branca você sempre tá propondo. Você começa. O preto, se ele conseguir empatar, tá ótimo. No xadrez, né, quem joga sabe. Se você tá de peça preta, se você empatou, é uma vitória sua. Porque parte-se do pressuposto que o branco vai ganhar. E no processo é assim, o primeiro que fala, ele conta com uma vantagem temporal. Porque assim, imagina, você é o juiz. Sou juiz. Eu peguei primeiro a sua petição e depois a minha. Eu, ainda que inconsciente, eu
tomei conhecimento do que você me falou primeiro, então eu vou... Por que tem esse viés de confirmação? Porque o seu foi o primeiro, então eu ancorei nos seus fatos, e aí depois eu comparei com o segundo fato. Então isso é muito importante, que se você está em dúvida, né, de fazer um processo ou não, ao invés de, eu vou esperar ser processado, é melhor você fazer logo e, como falei, já ter um assistente técnica logo de entrada, para não sofrer esse tipo de... Porque assim, quem começa também que dá as cartas. Então, por exemplo, eu comecei o processo. Eu que vou escolher os pedidos que eu vou fazer. Aí, quem está se defendendo vai ter que defender do que eu coloquei. Exatamente. Você vai tocar a música que você quer Exato. que vocês dancem. Exato. E aí, ou seja, não que vai impedir uma pessoa narcisista de tumultuar e tal, mas você já conseguiu diminuir a probabilidade dessa pessoa tumultuar tudo, né? E num processo assim, coisinhas pequenas é o que fazem a diferença no final, geralmente. Coisas pequenas fazem levar. E uma coisa, Milka, que eu acredito que perguntam muito pra você e pra mim também, é o quê? Muitas vezes a pessoa chega e fala, como eu provo que alguém é narcisista no processo? Comenta um pouco sobre essa pergunta e as diversas camadas que ela tem. Essa pergunta é interessante porque chega gente todo dia pra mim, dizendo, olha, estou sofrendo processo de guarda contra uma pessoa narcisista e eu quero provar que ela é narcisista. Você faz um laudo pra mim? E tudo bem, é um desconhecimento que eu tenho que explicar como que funciona. A gente só faz uma avaliação com a pessoa. A gente não pode fazer com o que você está dizendo. Então, a gente pode ter uma ideia. Quando você conta, a gente pode fazer uma hipótese, algo nesse sentido, mas não tem como a gente comprovar. E comprovar também não vai ajudar em nada, porque a pessoa ela pode ter diversos transtornos. Você falou aí do cluster B. Cluster B, para quem não sabe, é um grupo de transtornos que é o transtorno de personalidade narcisista, borderline, histriônico e antissocial. Eles estão nesse grupo porque eles têm características parecidas, muito parecidas entre eles. Né? E a pessoa pode ter um transtorno de personalidade borderline e isso não impede ela, muitas vezes, de ser uma boa mãe, se ela tiver tratada. Se ela estiver passando por um tratamento psiquiátrico, um tratamento psicológico, aí sim. O que a gente pode fazer dentro de um documento é mostrar que as ações do outro estão voltadas para prejudicar a criança, seja porque ela tem um transtorno, seja por desconhecimento ou por maldade. Não sabemos. E a gente até pode trazer de forma muito sutil a sugestão que o judiciário peça uma perícia psiquiátrica para essa pessoa. Porém, nada garante que o psiquiatra que vai fazer aquele diagnóstico tenha conhecimentos aprofundados sobre esse transtorno de personalidade. Infelizmente, tem muitos que não têm. Então, às vezes, pode ser um tiro no pé. Então, o ideal é você fazer um documento falando dos comportamentos, de como que esse narcisismo se manifesta naquela pessoa e prejudica a criança, e não de atacar aquela pessoa dizendo que ela é narcisista. Isso é uma coisa muito legal que você falou, que muitas vezes a gente tenta voltar o assunto para o transtorno de personalidade narcisista. Porém, eu acho que isso é se limitar, igual a gente tinha falado no começo sobre rotular e tal, esse vício em rotular. E o que você traz é narcisismo no sentido amplo, porque assim, não é que a pessoa tem TPN ou não. O que importa é as características, os sinais que ela dá. Então, como você falou, todo mundo tem características narcisistas. Ponto. Alguns mais, outros menos. E, obviamente, os que têm mais prejudicam mais, e é isso que a gente tem que narrar. Em que pontos essa pessoa é narcisista? Quais as características dela e o que reflete no outro genitor, ou principalmente nas crianças, né? E como que você vai criar sua estratégia para lidar com isso? A gente entende desse transtorno, eu falo muito disso nas minhas redes sociais, para a gente poder conhecer e entender como lidar. Não para escancarar ali para o judiciário, olha, ele é isso ou aquilo. Até porque você também pode ter algum transtorno de humor, de personalidade. Então não cabe você a fazer esse julgamento. Porém, quando você conhece, você tem poder. O conhecimento, a sabedoria a respeito daquilo é um poder para você criar suas estratégias. E eu acho super importante, acho super interessante, porque o diferencial aqui é como que esse narcisismo... Porque a gente consegue encontrar vários vídeos, várias coisas falando de narcisismo hoje em dia.
ia estar até assim demais, né? Uhum. Tem gente que, meu pai não deixou eu ir na festa, ele é narcisista. Não é por aí, gente, né? Não é por aí. Mas, contudo, entretanto, o que acontece? Quando você entende desse transtorno e como ele se manifesta no processo, você consegue ver padrões ali no processo para você poder, então, derrubar esses padrões. A peça de xadrez, quais vão ser esse movimento? As peças de xadrez, elas têm as cores diferentes, mas elas são as mesmas peças. E serão as mesmas peças dentro do processo. Se o outro tem uma narrativa muito boa, você também tem que ter uma narrativa boa. Só que o outro está movimentando as peças num movimento de manipulação. O que é manipulação? Esconder, mentir, distorcer, enganar. Uhum. Isso que é manipulação. Você não vai manipular, você não vai distorcer, enganar, pelo menos não se você for meu cliente. Eu não vou deixar, tá bom? Mas a gente vai ter uma narrativa boa para mostrar essa verdade. E ciente de que é mais difícil até do que o outro está fazendo, porque a gente está desmontando alguma coisa criada e colada ali pelo outro. E essa situação de como se reflete no processo esses traços de personalidade narcisista da pessoa, por exemplo, do genitor, que contrata um advogado que também tem esses traços e como se manifesta no processo, não tem estudo sobre isso. Já procurei bastante, já procurei no YouTube, pode procurar, vocês vão ver, não tem. Uhum. Não tem, isso é muito novo. É um padrão que eu observei, que eu não vi em estudos falando. Tem algumas coisas falando de guerra processual, de litigância de má-fé, mas não nesses termos aqui relacionados ao transtorno ou os traços. Isso daí eu acredito que não tem pesquisa e provavelmente não vai ter por um bom tempo, porque a amostragem é extremamente difícil, né? É extremamente limitada, porque onde acontece isso são casos em que estão em segredo de justiça. Então, pouquíssimas pessoas têm acesso, e as que têm acesso, ainda que elas tenham interesse em entregar isso para uma eventual pesquisa, provavelmente elas vão também pensar, bom, mas eu também não quero que meus fatos pessoais sejam revelados. Então, acho que é uma coisa que talvez ela só vai ficar no campo empírico mesmo. Mas assim, o que você falou, quando há uma pessoa com possivelmente TPN ou traços muito marcantes de narcisismo, conta com um advogado que talvez não seja narcisista, mas ele valida tudo, é uma coisa assim que o processo ele fica realmente insalubre para todas as partes. Às vezes o advogado não é narcisista, mas ele é ingênuo. Ou ele tá só pensando no dinheiro. É um ganancioso. Ou às vezes ele é um narcisista até pior do que aquele cliente, porque o cliente ele tá querendo ganhar validação do judiciário, tá querendo ganhar a guarda porque ele quer se sentir um pai maravilhoso, mas às vezes o advogado tá pensando só no dinheiro, que pra mim é mais pobre até do que o outro. Concordo, porque quando a gente se forma na faculdade de Direito, você faz um juramento do qual você jura proteger a justiça. Na psicologia também. Sério? A justiça? A justiça não, mas você, por exemplo, não compactuar com nenhum tipo de comportamentos ou ações que vão, de fato, prejudicar a pessoa, porque você tem um poder também. Você tem conhecimentos de como funciona a mente. A psicologia, se você quiser manipular, você manipula. E tem assistentes técnicos que trabalham para isso também. Dentro da justiça, para manipular, para enganar, para eu não consigo fazer isso, por exemplo, tem clientes que precisam saber como que eles vão se comportar ali numa audiência para fingir que não abusou da criança. Eu não consigo, tudo bem, respeito quem faz, mas eu não consigo. E dentro da psicologia, na verdade, seria errado. Na ética, a gente não poderia ensinar alguém a mentir nesse ponto, porque a pessoa ela tem que se haver com os crimes que ela cometeu. Sim, algumas vezes acabou que eu deixei de trabalhar para alguns clientes justamente porque essa questão ética não estava batendo, assim, sabe? Ele queria uma coisa, ela queria uma coisa, eu queria outra, e eu falei, cara, então é melhor a gente parar por aqui, porque o que acontece? Você vai absorvendo eu vejo que violações éticas emanam energia negativa. E isso me contamina demais, e aí eu simplesmente perco o tesão de trabalhar, e aí já era, acabou. Porque estão contra seus valores, seus princípios, só pelo dinheiro. O dinheiro, ele é reciclável, você vem, pega, vem, volta, a gente consegue de outras formas. Se você ir por esse lado,
vai vir muito cliente para você desse Sim, lado. com Mas aí certeza. vai encher disso. Sim. Naquela energia pesada que você falou. Uhum. E qual foi um caso, assim, marcante, emblemático para você, Milka, que você já trabalhou? Um dos casos que eu mais trabalhei, que foi muito difícil, foi uma mãe que já veio com o processo bastante adiantado para mim. Já tinha passado uma perícia, ela estava numa situação muito desfavorável. E eu li todo o processo e deu dó de ver aquilo. Porque o pai, numa guerra processual com essa mãe, numa litigância, fazendo todas essas coisas aqui que eu coloquei. Tudo que eu disse aqui, ele estava fazendo. Só que ela não teve uma assessoria muito boa do advogado na época, ela não sabia que existia assistência técnica. E ela foi caindo nos gatilhos emocionais desse pai. Uhum. E ele sabia exatamente onde pegar no ponto fraco dela. Às vezes ele mandava uma mensagem que pegava ali, ó, naquele, sabe aquilo que a gente mais, e ela não estava consciente disso. Ela não, infelizmente, na época, ela não conseguiu olhar para isso como um jogo que ele estava fazendo com ela. E aí ela respondeu de uma forma negativa, meio enviesada, e isso prejudicou muito ela. As respostas que ela dava ali deu a entender para o judiciário uma coisa que ela não era. Uma mãe que ela não era. Ela, aliás, ela é uma mãe maravilhosa. Se ela estiver me assistindo, ela sabe que eu estou falando dela. Ela é uma mãe maravilhosa. Ela tem um cuidado excepcional. E eu, não é porque ela é minha cliente, não, sabe? Porque tem cliente que, nossa, eu falo, olha, esse cliente aqui tá difícil. Eu falo pra ele mesmo, você tá difícil, não vai dar, daqui a pouco não vou trabalhar mais pra você. Eu tô falando de verdade. E ela caiu nesses gatilhos e todo mundo tá passível de passar por isso. Qualquer um que fique com raiva tá passível a responder de uma forma agressiva, de uma forma atravessada. E ela deu de mão beijada ali o que ele queria. Que ela agisse de forma mais agressiva, mais explosiva. E ele utilizou e abusou disso um monte. Então, o que eu pude fazer por ela ali, e pelo advogado, que daí ela mudou de advogado, foi um advogado muito melhor, que eu até indiquei para ela, foi redução de danos, como eu te disse. A gente conseguiu reduzir os danos e ela foi se sentindo mais acolhida. Ela foi entendendo todo o processo que foi acontecendo com ela. E não foi uma tarefa fácil para entender isso e você parar de se culpar também. Porque não adianta você ficar se culpando. Ah, por que eu fiz aquilo tal? E ela não tinha feito nada para criança diretamente. Foi a forma como ela colocou as palavras dela que impactou demais o judiciário. Então, uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado é a comunicação que vocês têm com o outro genitor. Porque isso não é mais privado, não é mais só entre vocês. Isso com certeza, sem dúvida nenhuma, principalmente se o outro tem traço de personalidade narcisista, vai inserir aquilo no processo. E dependendo de como ele inserir, ele vai inserir só alguns pedaços fora de contexto e vai ficar desfavorável para você. E para você consertar isso, desmontar, é o que a gente falou, é muito difícil. Então a gente tem que tentar evitar primeiro. Sim, eu já trabalhei em alguns casos que a minha cliente, ela é facilmente gatilhada pelo ex-marido, né, que é o genitor e tal, tá no processo de guarda, e ela, no meu entender, acontece isso com ela porque ela não faz terapia, né, ela não tem ali uma solidez emocional para lidar com isso. Recursos psíquicos que podem trazer um repertório maior para lidar Exato. com essa situação. Ela não tem, né, recursos psíquicos, ela não tem ferramentas psíquicas para aguentar isso. E assim, o problema disso é que vai ser usado no processo, vai prejudicar ela, porque aí ela vai lá, faz um negócio errado ou moralmente dúbio e tal, aí é trazido no processo e dá uma narrativa favorável e aí piora. Então, muitas vezes é melhor você ter um comportamento neutro, as técnicas, né, de pedra cinza, de contato zero, são super efetivas para quando você está lidando com o processo judicial. Claro que em questões de guarda, você não tem muitas vezes como ficar 100% sem contato. Não. Até porque você tem que impor alguns limites, Sim. né? Você tem que se colocar ali. Porém,
você precisa fazer isso de forma bastante estruturada, pensar 2 vezes, porque a técnica da pedra cinza, ela é muito bem utilizada por quem está num processo terapêutico, um processo de reflexão sobre a situação, que eu Sim. tento fazer com os meus clientes em alguns momentos pontuais, mas não é o meu objetivo principal, porque eu não estou lá clinicando. Então, aqueles que estão em terapia, você vê que tem um repertório maior, consegue segurar a raiva ali. Agora, se você não consegue, se você de forma impulsiva responde, você tá metendo os pés pelas mãos e dando o que o outro realmente quer. Ele quer te deixar nervosa. Ele quer te prejudicar, porque depois isso vai ser benéfico para ele dizer: olha como eu sou demais, eu sou maravilhoso, eu sou perfeito e você é essa pessoa horrível. Porque o narcisista, ele tem muita baixa autoestima. Tem. A gente imagina o narcisista como alguém que tem um ego inflado, que tem uma autoestima alta. Não, na verdade ele tem baixa autoestima. E ele precisa de suprimento, ele precisa dessa validação do outro o tempo todo. E o narcisista vai usar o judiciário como meio de validação. Ele vai querer ser validado pelo juiz, pelo promotor, pelos peritos, e ele vai fazer de tudo para isso acontecer. E como que ele vai fazer? Te diminuindo. Exato. Colocando você lá embaixo. Exato. Porque ele só faz através da competição. Ele não tem um valor próprio, específico dele. Ele só consegue ver através disso com a comparação. E quando você é comparativo, não tem como você ter autoestima. Você sempre vai se comparar e sempre vai ter alguém melhor, alguém pior. Eu vi uma frase essa semana, acho que foi 2 dias atrás, que é assim: a partir do momento que você acha que você está numa competição, tirando os casos de esporte, né? Porque aí você realmente está numa competição, mas a partir do momento que você acha que você está numa competição, você já perdeu. Porque a competição foi você que criou. Ninguém pegou e falou: a gente tá numa competição. Não. Muitas vezes, você é dragado para essa sensação justamente porque você conviveu muito tempo com essa pessoa narcisista e ela fica: não, é uma competição sim, vamos lá. Instigando. Aí você entra nesse joguinho e uma coisa que eu percebo é, tanto em entrevistas, né, para fazer laudo, como em audiências, a pessoa, que muitas vezes é a vítima, ela tem esse senso de competição, e aí, como isso se manifesta? Na feitura dos laudos, ela tende a querer falar mal do outro, e isso é red flag total, não é pra falar mal. E 2, na audiência, muitas vezes o cliente, às vezes ele espera de mim que eu tenha um comportamento extremamente agressivo, aqueles advogados que não deixam outro falar, que cutuca e tal. Na minha opinião, isso pode dar certo, mas na maioria das vezes não dá. Não, é mal visto, né? Mal visto geralmente. isso, mal visto. Claro que depende da leitura do juiz que você está fazendo. Então, se eu vejo que o juiz ele é um pouco mais, digamos assim, grosseiro, provavelmente ele vai gostar de coisas assim também. Sim, mas aí você pode ser firme sem precisar também ser mal educado, Baixaria. né? Digamos assim. Sim. Que é muito mais elegante do que você ir lá e xingar e falar um monte de coisa. É que, às vezes, pro cliente dá uma falsa sensação de que ele está perdendo se ele não entrar na baixaria. Sim. Ele fala: não, calma. E é uma falsa tranquilo. sensação Falsa mesmo. sensação. É. Falsa sensação. Uma ignorância dessa situação, por não conhecer mesmo. Não conhecer é normal, você não precisa conhecer, não é a sua área. Não tem porquê. Mas confie no profissional. Se ele tá falando pra você que é assim, e você contratou ele para trabalhar no seu processo e você recebeu uma boa indicação, você confiou a princípio, mantém. Porque a diferença, qual que é? O que eu acho importante dizer para vocês? A constância da verdade é o que vai fazer diferença ali no seu processo. É a maior arma que você tem contra o narcisista. E a calma, né? Constância e calma. Calma e paciência. Seguir em frente, porque você vai conseguir algumas coisas. Vai ser um processo duro, vai ser demorado, vai ser um caminho árduo. Ninguém tá mentindo aqui pra você, vai ser. Só que mantenha a constância, vai andando um passinho de cada vez que uma hora chega lá. Maravilha. Milka, muito obrigado pela nossa conversa. Foi ótimo. Foi muito legal. E se você quiser dar um recado final, falar do seu trabalho, falar das suas redes sociais, agora chegou a sua vez. Ah, legal. Eu posto muito no Instagram, eu não tenho outras redes. Então, no Instagram tá como Milka, MILCA, então é Milka com C, _psicologia. Podem me seguir lá, vai ser um prazer receber vocês e a gente trabalhar juntos. E eu tô trazendo cada vez mais conteúdos e me tragam sugestões de conteúdos também, porque eu preciso aí para ajudá-los cada vez mais. Maravilha. Então, esse foi o podcast Arthur Capano Advogados com a Milka Freitas e eu mesmo, Arthur Capano. Até mais, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até.